Ter uma família de 5 é difícil, é complicado. No máximo um filho e pronto. Tipo, passou de um filho, é difícil pra andar de Uber, é difícil pra você ir nos locais, até mesmo em restaurante. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no cantinho. No vídeo de hoje é meio que um maqueia e fala, como vocês viram aí no título. Tenho que fazer algumas coisas hoje e queria trazer esse vídeo para vocês, então eu vou juntar as duas coisas em um vídeo só. Então, enquanto eu me maqueio aí para fazer os próximos vídeos aqui pro canal, vocês vão me acompanhando e eu vou atualizando vocês sobre a nossa mudança. Então, vou dar um jeito aqui nessa minha cara. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês a respeito da nossa mudança, né? Se ainda vamos nos mudar, se não vamos mais, o que aconteceu, tá? Então, bora lá. Vou começar lá do início, né? Quando eu e meu esposo ainda estávamos tentando achar uma casa ou um barracão para nós alugar, para nós mudarmos. E aí, gente, o que aconteceu? Nós estávamos procurando uma casa, um barracão, né, de 1 quarto, 2 quartos, dentro do que a gente planejou, dentro do que o meu esposo pode pagar, porque como vocês sabem, só ele trabalha. Então, assim, nós estávamos cientes do valor que nós poderíamos gastar, né, para alugar uma casa, para pagar todo mês aquela despesa. Então, nós estávamos cientes que era até um valor X. E nós estávamos procurando casas ou barracão nesse padrão, né? Até então, nós estávamos com a decisão de nos mudar mesmo e de separar a casa, né? Para quem não sabe, ainda moramos na casa dos meus pais. E aí, nós procuramos, gente, na OLX, em grupo de aluguéis de imóveis, Zap, tudo, gente, tudo que vocês imaginar de aluguel, essas coisas assim, a gente procurou, sabe? Colocamos casa, colocamos barracão. Essa base aqui é da Avon, a minha cor é a bege médio, tá? Se vocês quiserem saber. E aí eu passo junto esse primer aqui pra fixar. E aí, não encontramos, né? Só que aí nós pegamos a moto dele e fomos atrás também. Nós procuramos à mão mesmo, assim, anotando o número de placas que nós víamos e tudo mais, gente. Nós ficamos aí quase um mês procurando, né? Tanto casa, porque se a gente encontrasse uma casa, talvez seria bom a gente mudar todo mundo junto, né? Ainda tem essa hipótese. Ou um barracão, né? Pra gente mudar. Porque, pra quem não sabe, a gente tem que mudar, vamos precisar mudar, porque o dono dessa casa aqui vai colocar essa casa à venda. Nós moramos de aluguel. Tem um vídeo aqui no canal explicando tudo, vou tentar deixar ele aqui linkado na descrição. E aí, nós encontramos vários barracões no setor. Tem isso também, tem que ser um local perto, porque meu esposo trabalha por aqui, o meu pai trabalha por aqui. Então, não pode ser em outra cidade, não pode ser muito longe, porque nós não temos carro. Meu pai vai trabalhar de bicicleta, meu esposo vai trabalhar na moto. Então, assim, tem que ser perto, por aqui mesmo, onde que nós moramos já, com preço em conta, ou que caibam todo mundo, né, numa casa em conta, mas que caiba todo mundo, ou um barracão que meu esposo desse conta de pagar. Enfim, nós procuramos tanto manualmente, como eu disse, né, quanto por sites da OLX, e nós encontramos no total de 7 barracões. Barracões que eu falo assim, ou era 1 quarto, sala e cozinha, ou eram 2 quartos pequenos, sala e cozinha. E dentro desses, todos, assim, mais ou menos no valor que nós poderíamos pagar, que meu esposo conseguiria pagar, né, com o salário dele somente. E aí eu comecei, né, a mandar mensagem e etc. E aí, dos 7 que eu mandei, os 3 primeiros já respondeu de cara sim. Sim, tá disponível, são quantas pessoas? E aí, gente, só eu, meu esposo e os meninos são 5 pessoas. E aí, quando eu falava, né, eu, meu esposo e mais 3 filhos, a pessoa de cara falava, ah, não, aqui é muito pequeno, não vai caber. Ou senão, a pessoa respondia na lata, não dá porque a gente dá preferência para casal que não tenha filhos. Não porque o barracão é para pessoa solteira. Não por conta disso, não por conta daquilo. Tudo relacionado à quantidade de pessoas, né, no caso, isso só eu, meu esposo e os meninos. Tanto relacionado à quantidade de pessoas, quanto falando que não aceitava filhos, que dava prioridade só para casal, ou senão que o barracão era muito pequeno, não iria caber. E nós até fomos, nós olhamos alguns pessoalmente, e tinha um que realmente, gente, não caberia, era metade desse quarto, não caberia ninguém. Então, assim,
Aí a gente já começou a meio que desanimar, eu principalmente. Só que eu ainda não tinha desistido. E aí no penúltimo final de semana, meu esposo viu uma placa, né? A princípio era uma casa. E aí meu esposo viu essa placa lá. E ele falou, olha, achei uma casa pra alugar ali, num local muito bom, perto de onde que a gente queria. E aí a gente foi, entrou em contato com a mulher. Ela falou que a casa teria uma pessoa, teria um casal que já tinha ido olhar. Mas ela também tinha um barracão. E eu falei, olha, o barracão a gente também se interessa, porque a casa seria, no caso, pra nós tudo. O barracão seria somente pra mim e pro meu esposo. E aí nós fomos lá, nós olhamos, gente, o barracão era a coisinha mais bonitinha. 2 quartos bem pequenos, assim, compactos, mas que daria pra fazer um quarto pra mim e pro meu esposo, independente, pros meninos outro. Sala e cozinha junto, sabe? Mas assim, era bem pequenininho, mas tudo forrado no gesso, ceramicado. Lindo, lindo, bonitinho, perfeito pra gente, do jeito assim que eu já imaginei minhas coisinhas lá. E aí a gente falou, viu tudo, né? Conversou com ela, questão de aluguel e tudo mais. Ela ficou meio com o pé atrás, perguntando, nossa, mas só seu esposo vai dar conta de pagar? E assim, gente, antes da gente sair pra procurar pra alugar, é claro que a gente viu tudo isso, né? A gente colocou um valor X pra cada coisa. Até mesmo se as coisas saíssem do controle um pouco, o que nós iríamos fazer? Então a gente já tem, né? Já tinha tudo planejado a respeito disso. E aí nós voltamos pra casa, dissemos pra ela que nós iríamos dar a resposta até a próxima segunda, né? Porque foi no final de semana. E aí nós voltamos pra casa e aí nós começamos a pensar. Porque, querendo ou não, gente, meus gêmeos, né, tem 3 meses, vão fazer 4, dia 5. E assim, minha mãe aqui em casa, ela me ajuda demais, né, morar com os pais. Pra quem não tem discussão, pra quem não tem briga, pra quem se dá super bem. É assim, a melhor coisa do mundo. E aí eu fico naquela coisa entre a cruz e a espada, porque ao mesmo tempo que eu quero mudar, eu quero ter a minha casa, eu quero ter meu cantinho, quero ter minha vida. Minha mãe me ajuda muito, meus pais me ajudam muito. E assim, eu fiquei com um pouquinho de medo, confesso, de como seria eu em uma casa sozinha com os dois, sabe? Porque aqui, querendo ou não, às vezes minha mãe sai e eu fico sozinha com eles. Tá, mas um dia ou outro, não todo dia, não assim 24 horas, sabe? E aí eu fiquei com um pouquinho de medo, sabe? Na hora que realmente tava acontecendo a mudança, assim, conseguimos finalmente achar um barracão, uma casa. E aí nós pensamos, sentamos com meu pai, com a minha mãe. E aí aconteceu de que nós decidimos novamente dar mais um tempo e esperar mais tarde. Mais tarde que eu falo assim, quando os gêmeos estiverem um pouquinho maior. Porque a convivência aqui em casa é muito tranquila, é muito boa. Tira um pouco da privacidade? Tira, lógico. Assim, às vezes meu esposo quer chamar alguns amigos dele, fica sem graça por conta que, né, a casa, querendo ou não, assim, tem os meus pais, enfim. Quem já morou com pais ou na casa de alguém vai entender. E aí, assim, tira um pouco da privacidade e tudo mais, mas a gente se dá super bem, a gente não briga, não tem briga, não tem... Um entra na vida do outro, sabe, se meter, né, cada um no seu canto, tanto é que vocês quase não veem eles aqui, eu acho que meu pai vocês nunca nem viram. Então, assim, é tranquilo. Então, dá pra segurar mais um tempo, sabe? A minha vontade é enorme, gente, de ter meu cantinho, ter minha casinha, mas eu fico com muito medo. E muitas meninas vieram falar comigo se eu já tinha encontrado ou não. Algumas me deu muito apoio e eu agradeço de coração. E outras já falaram, nossa, se eu tivesse meus pais perto, se eu morasse com os meus pais, me desse bem com eles, assim, eu pensaria 2 vezes, porque cuidar dos filhos sozinha, assim, é difícil. Sabe, assim, muitos conselhos, e eu ouvi todos, eu pensei bastante, e aí então não decidimos mudar mais, eu e meu esposo sozinhos, né? Nós vamos mudar todo mundo junto. Então isso é uma decisão a curto e longo prazo, assim, alguns meses pra frente, pra mim ver como que vai ser os gêmeos, né? Se eles não vão dar muito trabalho, enfim. Mesmo que minha mãe, ela poderia também ir, né, cuidar dos meninos, me ajudar a cuidar dos meninos lá em casa. Só que o lugar que nós tínhamos encontrado, esse barracão, casa, não sei como vocês chamam aí, né? O lugar que nós tínhamos encontrado ficaria um pouco afastado daqui. Como eles também vão mudar, a gente não sabe ainda pra onde eles iriam. Se iria ser mais longe ainda da onde que nós alugamos, e iríamos alugar, né? Ou não, então talvez não... Ai, bosta. Quem faz isso odeia, gente. Que raiva. Então, assim, talvez ela não desse conta de ir todos os dias pra me ajudar, enfim. Então, foi essa a nossa decisão, de, por enquanto, ainda não mudar separadamente. Vamos mudar, sim, ainda temos que nos mudar, mas vamos nos mudar todo mundo junto.
por uma casa, né? Provavelmente eu vou ficar com um quarto só, né? Pra uma casa, assim, desse padrão pra maior. Porque o meu irmão, ele dorme no sofá-cama na sala. Então a gente tá dando prioridade pra uma casa com 3 quartos. Porque aqui são só 2 quartos. São o quarto dos meus pais e esse quarto aqui. Sala, cozinha e 2 banheiros. Um banheiro lá no quarto dos meus pais e o banheiro que a gente usa, né? O social. Porém, meu irmão, ele dorme no sofá-cama. E ele já tem 17 anos. Então já tem a necessidade de ter um quarto só pra ele, né? Ele quer uma casa que tem um quarto só pra ele. Então, nós estamos dando prioridade aí pra alugar uma casa que tenha... Gente, péssima ideia, maquei e falo, porque eu não dou conta de fazer duas coisas. Ou eu me maqueio ou eu falo. Ai, Deus. Mas eu queria também meio que fazer um desabafo aqui, porque é como eu disse pra vocês no início. Enquanto a gente tava procurando casa, barracão, só pra mim e pro meu esposo, gente... Vocês precisavam ver, quando a gente falava que tinha 3 filhos, a pessoa parece que corria, sabe? Ela já cancelava, já falava na hora, não, não alugo, não quero, não, não, não e não. Era não, foi um não atrás do outro. 7 barracões, gente, 7. Ninguém quis alugar pra gente, só porque nós tínhamos 3 filhos. Então, assim, nossa, eu fiquei muito pé da vida, muito, sabe? Nossa, que absurdo, eu achei um absurdo, porque a pessoa aluga, tá certo que a casa é dela, ela aluga pra quem ela quiser, né? Mas, tipo assim, ela vai alugar, o que ela quer saber quantas pessoas vão ser, se vai caber, se não vai caber, quem tem que saber isso é a pessoa que tá alugando. Você cuidando da casa, entregando ela no estado que você alugou, independente de quantas pessoas vão ser... Foda-se, eu até comentei com meu esposo, se eu tivesse um barracão, uma casa pra alugar, a pessoa me entregando ela no estado que ela deixou, se fosse morar 20 pessoas lá dentro, foda-se. Mas, né, cada um é cada um. Então eu fiquei bastante chateada nessas semanas, nem tava gravando muito pra vocês, porque a gente tava focado mesmo nisso, pensando o que que faz, o que que não faz. E aí quando a gente realmente achou um que iria dar certo, né, que provavelmente daria pra gente alugar, caberia no nosso bolso, a coisinha mais linda, o barracão. Gente, até hoje eu penso nele. Mas não é a hora ainda, eu entendi isso, que não é a hora ainda. Eu sei que tem muitas meninas aí mais novas que eu, que podem até ter gêmeos e mora sozinha. Assim, se eu tenho os meus pais e se a gente dá super certo, né? Por que não esperar mais um pouco? Quem sabe, eu não sei, né? Não pretendo voltar a trabalhar, mas não sei, tem uma outra renda pra ajudar meu esposo e a gente encontra um lugar mais aconchegante, que não fique tudo muito apertado. Enfim, nós já estamos vendo algumas casas com imobiliária até, só que pra imobiliária, gente, nossa, tá muito complicado. A gente mora de alugar a vida toda. E agora, gente, pra alugar a casa precisa... Pelo menos eu falo precisa porque antes a gente não precisava disso, mas agora precisa de fiador, precisa comprovar renda. Talvez aí na sua cidade você fale, ah, mas isso sempre precisou, isso é normal. Mas aqui, gente, a gente mora de aluguel há praticamente 40 anos, né, que meus pais têm, deve ter 45, não sei. Enfim, eu só sei que eles moram de aluguel a vida toda e nunca precisou dessas coisas, sabe? Então a gente fica, assim, muito chateado porque a gente não tem como comprovar a renda, porque o meu pai, ele é anônimo. Meu pai, ele é autônomo, só que não tem como ele comprovar a renda, sabe? Ele é daqueles autônomos que tem um estabelecimento há 100 mil anos e não tem como comprovar a renda, tá? Então, enfim, eu também, né, não estou trabalhando, minha mãe também não trabalha, só meu esposo que tem como comprovar a renda do emprego dele, só que o emprego dele é o salário, gente. Então, assim... Para você alugar uma casa, vamos supor, de R$ 800, 700, 800, 900, eles pedem 2 ou 3 vezes o valor do aluguel. Então, você tem que estar recebendo 1.500, 1.600, 1.800. Teve uma imobiliária que falou que só aluga se nós comprovássemos renda de, no mínimo, 1.800 e precisa de 2 fiador ainda. Eu não sei muito bem como funciona isso, mas é alguém, eu não sei se parece que tem que ter nome limpo e uma propriedade no seu nome para ser o nosso fiador. Isso eu acho que até que não é um problema. É difícil achar alguém com nome limpo. Mas não é um problema, assim. Às vezes até um conhecido mesmo. Porque, como eu falei, meu pai conhece todo mundo aqui. Todo mundo conhece meu pai aqui na região. Sabe que a gente mora de aluguel, que a gente é uma família certa, que a gente não muda, não fica mudando, sabe? Todo mês tá numa casa. Enfim, a gente só vai mudar daqui porque realmente precisa. Então, assim, fiador que confie na gente, que sabe que a gente não vai furar, né? Que não vai deixar de pagar o aluguel.
até que é fácil, o problema é comprovar a renda. É claro que a gente sabe que quando a gente mudar, a gente tem que deixar a casa no estado que a gente pegou, né? Como eu disse, a gente é uma família muito certa, a gente morou de aluguel a vida toda, então a gente sabe dos cuidados que tem que ter com uma casa de aluguel. Porém, a imobiliária não quer saber disso, né? Se você já morou 10, 20, 50 anos de aluguel, se você sabe como é que é, se você é uma família certa ou não. Tem que ter no papel provando. E tá complicado achar casa aí pra gente mudar. E eu queria muito poder mudar ainda esse ano, sabe? Tô bem desanimada com Natal, virada de ano. Esse ano eu não sei realmente, eu tava até falando com minha esposa, ai, eu tô tão desanimada. Esse ano eu achei que a gente ia, sabe, fazer aquela decoração de Natal, montar tudo. Sempre foi meu sonho de infância fazer uma decoração de Natal, comprar árvore de Natal. Mas uma árvore de Natal daquelas mais fuleirinha, pequenininha, R$80. Então, assim, fora de cogitação, gastar dinheiro com isso esse ano novamente. Então, ai, gente, enfim, vamos nos mudar, não vamos mais mudar separado, vamos mudar todo mundo junto de novo. E aí a gente vai vendo aí, conforme for, casas que a gente for ver, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Acho que eu já falei demais, não sei nem como é que ficou esse vídeo, porque eu tava aqui mais prestando atenção na maquiagem do que no que eu falava, se a luz estava boa. Vou ver agora como é que ficou. Se não tiver ficado bom, nem vou postar esse vídeo. Se vocês estão escutando esses grunhidos aí, ó, é o Luquinhas aqui, ó, segurando meu cabelo. Tá grudado aqui no meu cabelo. Ele acordou, deve estar querendo um mamazinho dele. Só pra dar uma cor mesmo, não sou muito fã de batom. Bom, gente, então é isso, maquiagem aqui super simples mesmo, só pra mim poder tá gravando alguns vídeos aí que eu quero tá trazendo pro canal, lá pro Insta também. Vou ver se eu consigo, né, porque os dois agora acordaram. E aí era isso que eu queria comentar com vocês, uma atualização aí sobre a mudança, sobre como que tá sendo. E, enfim, né, meio que um desabafo, porque hoje eu acho que é padrão, sabe? O casal, eles têm que ter no máximo um filho e pronto. Tipo, passou de um filho, é difícil pra andar de Uber, é difícil pra você ir nos locais, até mesmo em restaurante. Se você vai sentar, às vezes não tem o tanto de cadeira que precisa. Isso porque meus filhos são bebês, eu penso quando eles estiverem maiores, for sair a família toda junto. De Uber a gente não tem como ir, porque não cabe toda a família em um Uber só. Então, assim, o mundo, né, não é só o Brasil, o mundo eles foram projetados para casais que tenham um filho só, no máximo 2. Então, assim, ser uma família de 5 é difícil, é complicado, até mesmo aí nessa questão de alugar casa. Mas, enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e acompanhem aí que terão mais vídeos, tá?